Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar hoje com Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é seu coordenador. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Vamos falar inicialmente das celebrações do 9 de maio. É já segunda-feira, é o Dia da Europa e será assinalado naturalmente a nível da União Europeia, em todos os seus Estados-membros, suponho, também no nosso país e na nossa região. Sim, eu espero que seja celebrado com entusiasmo em todos os Estados-membros. É de facto o dia 9, portanto o Dia da Europa, ainda não é feriado. Já se fala nessa possibilidade para um futuro. Mas de facto é o dia em que serve também um bocadinho de mote para a dinamização de atividades que tenham esta finalidade de relembrar a importância do projeto europeu e também, para essa via, dar a conhecer aquilo que se faz, os programas, as políticas europeias e assim conseguirmos também aproximar cada vez mais os cidadãos desta Europa e das suas instituições. E, portanto, o Dia da Europa é apenas só mais um dos símbolos do projeto europeu. Temos também, obviamente, a bandeira, o hino, o lema, unida na diversidade, e a própria moeda, embora, como se sabe, a moeda não é utilizada em todos os Estados-membros, apenas em 19, mas não deixa de ser um símbolo também da nossa Europa. Reporta-se a um documento fundador da União Europeia e a um homem em particular. Reporta, sim, o dia 9 de maio acaba por ser, a razão de ser até deste dia, porque foi precisamente a 9 de maio de 1950 que Robert Schuman fez a sua declaração, propondo uma nova Europa acabada de sair da guerra, portanto um projeto de reconstrução da Europa que daria aso, no fundo, à construção da Comunidade Económica do Carvão e do Aço e que depois, mais tarde, iria evoluir para aquilo que nós conhecemos como Comunidade Económica Europeia e depois, mais tarde, com a atualização para a União Europeia, porque também os objetivos foram mudando. E, portanto, neste dia celebra-se também, é normal que se ouça a celebração da Declaração Schuman, por homenagem a esta proposta que ele apresentou na década de 50, embora oficialmente a celebração do Dia da Europa só tenha sido aprovada em 85 e a primeira vez foi celebrada em 86. A 9 de maio, segunda-feira, celebramos então o Dia da Europa. Antes, já amanhã, 7 de maio, há um evento nacional de encerramento da chamada Conferência sobre o Futuro da Europa. Sim, é um bocadinho a antecipação daquilo que vai acontecer no dia 9, porque o evento principal, ou o momento principal do dia 9, passará muito pela revelação do relatório final daquilo que foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, um conjunto de iniciativas que decorreram ao longo do último ano. O que é que acontece? A nível nacional, este ano, as celebrações do Dia da Europa vão ter lugar em Évora, portanto no dia 9, mas antes, como disse, no dia 7, terá lugar no Porto, na Fundação Serralves, o evento nacional de encerramento desta Conferência sobre o Futuro da Europa. E porquê? Porque Portugal também, obviamente, participou, como todos os Estados-membros, e, portanto... Os seus cidadãos deram o seu contributo. Os cidadãos deram o seu contributo, nomeadamente através de um conjunto de iniciativas que percorreram o país e que tiveram também lugar aqui na região. No caso aqui da Madeira, esse evento, a Conferência sobre o Futuro da Europa, aconteceu já no dia 25 de março. Teve como temas centrais a educação, o turismo, a cultura, a juventude e desporto. Teve, de facto, aqui um leque bastante alargado de temáticas que foram abordadas nessa conferência e, portanto, no dia 7 o que vai ser feito é um bocadinho a apresentação do resumo ou do balanço das diversas conferências que foram realizadas a nível nacional. Estarão representantes ao mais alto nível neste evento? Desde logo na sessão de abertura será conduzida pelo Presidente da Câmara Municipal, estará também presente o Secretário de Estado de Assuntos Europeus, e também teremos a representação da Comissão Europeia e, inclusivamente, o Primeiro-Ministro. Está previsto o Primeiro-Ministro português comparecer a este evento para, precisamente, também falar sobre os resultados deste relatório e desta conferência a nível nacional. Falemos de um outro relatório. Na terça-feira, o Parlamento aprovou um relatório que visa reformar as regras das eleições europeias, lembrando que as próximas serão em 2024. Sim, as próximas são 2024, mas temos que começar a trabalhar já um pouco antes, até porque há sempre qualquer coisa
que no decorrer das eleições europeias não corre assim tão bem e que depois vem a sugestão de alguma atualização, que é normal no processo, na vida democrática, que se vai fazendo atualizações. Esta proposta que a Marta referiu não reuniu propriamente muitos consensos. Basta olharmos para o resultado desta votação: 331 votos a favor, 257 contra e 52 abstenções. Portanto, há aqui um Parlamento Europeu um tanto ou quanto dividido ainda em relação a este conjunto de propostas. E, sem entrar em detalhe, basicamente a ideia é que nas próximas eleições cada eleitor acabe não por votar uma vez, mas que tenha no fundo 2 votos, um para eleger os deputados do Parlamento Europeu nos círculos eleitorais nacionais, como acontece até agora, como aliás acontece até agora, e um outro para o círculo eleitoral à escala da União Europeia, composta por 28 lugares adicionais no fundo, e para onde iriam concorrer coligações de partidos políticos nacionais, associações nacionais de eleitores ou partidos políticos europeus. Já se falou disto nas últimas eleições isto já se falou nas anteriores eleições, e falou-se também por uma questão muito simples, que nas eleições europeias os Estados-membros normalmente organizam sob a forma de um único círculo eleitoral. No entanto, isto não é uma regra para todos, porque nós temos o caso, por exemplo, da Bélgica, da Irlanda, da Itália e da Polónia, em que os seus territórios são divididos em diversos círculos eleitorais. O que é que isto significa para nós percebermos? Na verdade, quando nós aqui na região estamos a votar em alguém que conhecemos que aparece como candidato aqui da Madeira, na verdade essa pessoa não está a ser eleita pela Madeira, portanto está a ser eleita a nível nacional. O que pode é, pela posição que ocupa na lista do partido XYZ, ser eleita ou não. Portanto, é isso no fundo que está em causa. Mas, de facto, nós, a nível nacional, temos um círculo único. Além dessa proposta, desta alteração, há também aqui uma sugestão, por exemplo, que o dia da votação seja tudo ele no mesmo dia, e, portanto, até se propõe o dia 9, logo no dia da Europa, porque, de facto, as eleições não acontecem todas no mesmo dia, até porque em alguns Estados-membros são dados mais do que um dia para as eleições, para o processo de votação. Depois também há aqui algumas propostas em relação à questão da própria eleição do Presidente da Comissão. Portanto, há aqui um conjunto de propostas que, como estou acabando de dizer, obviamente são ainda propostas, até porque para avançar esta iniciativa ela tem que ser aprovada por unanimidade pelo Conselho. E, portanto, eu confesso que, atendendo à própria divisão que me aparece aqui a nível do Parlamento, na votação, na forma como decorreu a votação, não sei se todas estas propostas vão efetivamente avançar. Teremos que aguardar pelo desenvolvimento e pelos próximos passos. Falemos de saúde na União Europeia. A Comissão Europeia lançou esta semana o Espaço Europeu de Dados de Saúde. O que é isto, Marco Teles? É um passo bastante grande, um passo em frente, não para trás, diria eu, com os cuidados, da forma como são prestados os cuidados de saúde aos cidadãos na União Europeia. Portanto, basicamente, talvez dando um exemplo, embora, obviamente, esta medida que apoia-se muito nesta questão da transição digital, portanto, na digitalização, que também, obviamente, chega ao setor da saúde, mas dando apenas um exemplo, talvez para simplificar, a ideia é que, por exemplo, nós estando de férias num qualquer outro Estado-membro e tendo um problema de saúde, eu possa, por exemplo, estando em França, possa consultar os serviços de saúde públicos em França, e que o médico desse sistema de saúde possa aceder, por via digital, ao meu processo, estando já traduzido na língua do médico, que obviamente não é obrigado também a perceber português, e onde ele tenha acesso à minha ficha clínica, o que significa que não terá que se preocupar sobre eventualmente uma receita do medicamento ao qual eu sou alérgico, porque possivelmente até essa informação já está lá no meu processo, não terá que pedir, por exemplo, exames médicos suplementares, se na verdade eles já estiverem registados no meu processo. Portanto, há aqui uma simplificação muito grande que implicará, obviamente, alguma harmonização dos sistemas de saúde a nível europeu. Diz aqui que dará mais controle sobre os nossos dados da saúde. Sim, porque nós passamos a ser detentores. Neste momento, a verdade é que eu creio que a Marta Cília não tem qualquer acesso aos seus dados de saúde. Terei sobre as vacinas, talvez. Eventualmente nós temos, começa-se a criar algumas aplicações em que nós temos o registro já das vacinas.
inclusivamente já no setor privado, algumas clínicas já criaram aplicações em que nós temos todo o nosso histórico das consultas e dos problemas, não é? E, portanto, a ideia é exatamente essa, é pegar em todo esse histórico, em toda a nossa ficha e ela estar registada em forma digital, sendo, claro que isto quando se fala no digital levanta-se logo a questão da proteção de dados, da segurança dos dados, mas nós estamos a falar de uma plataforma, obviamente, que é controlada a nível europeu e, portanto, todos esses processos de salvaguarda dos dados estão naturalmente assegurados. Claro que sim. Outro tema tem a ver naturalmente com o conflito Rússia-Ucrânia. Há um novo pacote de sanções anunciado. É o sexto. Já vamos em 6 pacotes, neste caso de sanções, para dar resposta àquilo que até, na verdade, o Parlamento Europeu já vinha a exigir há algum tempo, que é o embargo ao petróleo russo, do qual, infelizmente, nós realmente necessitamos e, portanto, a medida é haver um embargo total ao petróleo que nós consumimos da Rússia, uma medida que vai ser aplicada por fases, portanto, obviamente isto não se consegue de um dia para o outro. Mas não tem o acordo de todos os Estados-membros. Neste momento, sim, para avançar com o embargo era preciso termos esse acordo, embora tenha havido algumas resistências, nomeadamente da Hungria. Foi realmente aqui o país que colocou mais resistências a esta situação. Neste momento, a ideia é que se consiga não utilizar o petróleo russo até o fim do ano. Numa primeira fase, operando-se mais sobre o petróleo bruto e numa fase posterior sobre os produtos refinados. Portanto, é esta a estratégia. Além disso, também a Presidente da Comissão Europeia anunciou neste 6º pacote de sanções a exclusão do maior banco russo da plataforma do sistema SWIFT. Essa situação foi colocada também. Há também aqui um embargo, chamemos assim, aos 3 maiores emissoras televisivas públicas da Rússia, por se entender que efetivamente muito da informação que depois é vinculada nestes órgãos de comunicação é pura propaganda e, portanto, não ajuda de todo a resolver este problema que estamos a ter ou que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. E a propósito deste novo pacote, eu destacaria também aqui algo que me parece muito importante, é que também nesta semana falou o primeiro-ministro italiano alertando para a necessidade de porventura nós mexermos nos tratados, de haver reformas profundas. E nessas reformas que implicarão mexer no tratado, uma das coisas que ele falava era precisamente esta questão da regra da unanimidade, considerando que, de facto, muitas das vezes há um bloqueio ou um atraso na tomada de decisões que são importantes para o projeto europeu e que, por via da supressão desta regra da unanimidade, nós conseguimos avançar de forma mais rápida. E a verdade é que nós temos notado essa situação em diversos momentos chaves do projeto europeu, em diversos temas centrais, em de facto, é cada vez mais difícil reunir os consensos de todos. E isto numa Europa de 12 seria uma coisa, numa Europa a 27 é naturalmente mais complicada, embora havendo a União Europeia e o interesse comum, é óbvio que os Estados-membros também olham para dentro, olham para si e têm preocupações muito particulares. E como é que os europeus veem a resposta da União Europeia à guerra na Ucrânia? Parece que houve a preocupação de sondar, digamos, e há dados já de um inquérito Eurobarómetro a propósito. É mais um resultado do Eurobarómetro, realizado muito recentemente, agora no mês de abril, entre os dias 13 e 20, são quase 30 mil inquéritos feitos online, precisamente para termos a percepção de como é que os europeus estão a ver toda esta problemática e a forma como a União Europeia está-se a posicionar neste problema. E, de facto, a maioria dos europeus considerou, nas respostas que deu no inquérito, que desde o início da guerra, portanto já lá vão 2 meses, creio eu, que a União Europeia deu provas de solidariedade, isto foi entendido assim por 79% dos inquiridos, que deu provas também de união, entenderam desta forma 63% dos inquiridos, e que a capacidade de resposta foi rápida, aqui continua a haver uma maioria, mas não tão expressiva, 58%. De qualquer forma, os inquiridos são favoráveis ao apoio da União Europeia à Ucrânia, e basta ver aqui alguns indicadores, por exemplo, 93% concordam
com a prestação de ajuda humanitária às pessoas que são afetadas pela guerra, portanto a parte humana e a nossa sensibilidade para o drama que as pessoas estão a viver é muito grande. Depois, 88% são a favor do acolhimento na União Europeia das pessoas que fogem da guerra, 80% aprovam o apoio financeiro que foi concedido e que no futuro terá que continuar, inevitavelmente, à Ucrânia. 66% concordam que a Ucrânia deve aderir à União Europeia quando reunir as condições para tal. A pergunta era feita nestes moldes. Mas repare-se que aqui passamos de uma esmagadora maioria de 80, 90 para 60 e poucos por cento, portanto 66. Um apoio menos expressivo, digamos. Apesar de 71% considerarem que a Ucrânia faz parte da família europeia. Portanto, há muito esta identificação que, de facto, não estamos a falar de um país completamente distante e diferente, longe da família e dos ideais europeus. Portanto, e em relação às sanções impostas à Rússia? Em relação às sanções, a maioria dos europeus, neste caso 80%, está de acordo com as sanções económicas que sucessivamente a União Europeia tem colocado contra a Rússia. 67% estão de acordo com o financiamento da União Europeia à aquisição e ao fornecimento de equipamento militar. Que seria o mais, digamos, polémico, talvez. Que seria também uma situação polémica. E aqui há outro indicador, só para terminar, que 75% consideram que esta guerra na Ucrânia demonstra que, entre aspas, precisamos de uma maior cooperação militar dentro da União Europeia. Digo entre aspas porque a pergunta estava formulada desta forma. Confesso que me entristece um pouco este rumo que nós, de certa forma, vamos tomando de estar a valorizar cada vez mais a questão militar e a necessidade de reforçarmos eventualmente a nossa cooperação. Não vejo problema aí de reforçar a cooperação, mas nós avançarmos no sentido da militarização quando caminhávamos, se calhar, no sentido oposto. Mas investirmos, digamos, mas nesta área. É legítimo que os europeus estejam preocupados com a sua segurança. E para dar resposta a isso nós temos que ter a certeza que estamos bem protegidos. E, portanto, é perfeitamente compreensível este resultado dos 75% defender esse caminho da militarização e da maior cooperação entre Estados-membros. Marco Teles, ficamos por aqui no que diz respeito ao Nós Europa. Na segunda-feira, Marco Teles e Ana Rita Barros estarão no Hora 10 para uma conversa a propósito do Dia da Europa. Sim, e para a celebração efetiva do Dia da Europa. E até lá, um bom fim de semana. Um bom fim de semana. Obrigada.